Me diz... Ai, trancou aqui. Me diz uma coisa. Essa coisa de forte pronto, tá meio conto de fadas isso daí. A gente sabe que um monte de soldados junto, um monte de pessoas junto. Tipo, eles viviam muito bem entre eles lá, se davam bem, nada acontecia, tudo era ficar de serviço, de guarda e deu. Não, na realidade não. Logo imaginei. Sempre teve alguns conflitos no forte, mas eram conflitos pequenos e tudo, porque tu imagina que tu tá lidando ali com pessoas e sempre vai existir conflitos, né? Mas o principal de todos mesmo foi acontecer só em 1742, né? Que foi eles chamaram ficou conhecido como Levante do Forte. Alguns historiadores mais antigos chamam de Levante do Forte, né? Mas na realidade foi um motim, né? Até que demorou, né? Sim, foram 5 anos, né? E 5 anos em que esses soldados, né, estavam trabalhando em condições assim, ó, a gente pode dizer até precárias, né? Porque naquela época tudo era muito demorado, né? E para completar também existia uma certa morosidade em passar as coisas para esses soldados, né? Foram meio que esquecidos numa terra Foram, onde tinha muita de certa coisa. forma foram. Nesse momento Portugal meio que esqueceu eles aqui, né? E aqui era uma região em que era uma localidade especial, né? Porque isso aqui estava sendo defendido por esses soldados, porque a gente tem que pensar sempre assim, ó, Rio Grande não pertencia a Portugal, Rio Grande pertencia à Espanha, né? Então nós começamos através de uma invasão. Portugal invadiu um terreno que era da Espanha. E os soldados que trabalhavam no Forte Jesus Maria José, eles estavam o tempo inteiro ligados nas movimentações dos espanhóis, né? Porque eles precisavam disso, né? Eles precisavam estar ligados, porque senão de uma hora para outra esses espanhóis poderiam invadir Rio Grande e Atacar o forte também. Atacar o forte, né? Por consequência, atacar o forte. E não só o forte, como todas as outras fortificações que foram construídas na cidade. Quem tiver curiosidade sobre aquelas pilastras pequenas que tem espalhadas por todo o Rio Grande, Tipo uns obeliscos. aqueles obeliscos, né? Aquilo ali era onde tinha fortins, no caso, né? Porque eram guarnições. Eram umas guarnições realmente, mas uns fortezinhos pequenos, onde tinha uma peça de artilharia e normalmente ficavam 2 ou 3 soldados. Que isso tudo era para proteger a entrada da barra, né? Proteger a cidade de eventuais ataques da Espanha por mar ou até mesmo por terra, né? Então isso aí estava espalhado não só por Rio Grande, como também por São José do Norte, né, que na época era chamado, hoje nós chamamos de Norte, né, e essa denominação Norte já era lá dos tempos do descobrimento não, da conquista desse território, porque ali era a parte norte de Rio Grande. Né? Entendi. Então ali também tinha fortificações que pertenciam aos portugueses que se estabeleceram em Rio Grande para proteger a nossa cidade, né? Então, 1742, no dia 5 de janeiro de 1742, houve esse levante. Foram praticamente todos os soldados, né? E tudo, claro, já era motivado pelo fato de que eles já não recebiam o seu salário há 20 meses, quase 2 anos que eles não recebiam o salário deles,
E também pelo fato de que eles não tinham mais, por exemplo, roupas para inverno. Eles estavam maltrapilhos, eles tinham que usar a mesma roupa que eles estavam usando há 2, 3 anos. Né? Então, em janeiro, eles já estavam pensando no inverno. Porque, diferentemente de hoje, que a gente chega a abril, maio com calor, naquela época, chegava a metade de abril, antes até, já estava frio. Então, os caras estavam em janeiro já pensando o que seria daqui a 2 meses. Ué, mas e essas coisas não vinham, por exemplo, do Rio de Janeiro, não era daqui? Tudo era Boa parte, o salário deles vinha do Rio de Janeiro, né? Porque era tudo pago pelo Gomes Freire de Andrade. As roupas, eu não tenho certo assim de onde essas roupas vinham, mas com toda certeza não vinham do Rio de Janeiro, porque a temperatura no Rio de Janeiro não condizia com o tipo de material que precisava ser utilizado aqui. Ou essas roupas eram feitas talvez em Santa Catarina e provavelmente Mas talvez Portugal que enviasse para eles. Não, possivelmente. É bem possível, porque o uniforme que eles utilizavam era o mesmo uniforme que era utilizado pelos soldados portugueses. Né? Então é bem possível que viesse direto de Portugal. Então o levante é justo, porque daí que viesse... Quando chegasse no dia do levante, se no dia do levante fosse feito o envio do uniforme para eles, quando chegasse aqui, já estaria acabando o inverno e começando a primavera. Então, quer dizer, eles iriam passar mais um inverno sentindo frio. Né? Porque a gente tem que pensar assim, eles não ficavam só dentro do forte. Eles tinham que fazer saídas para ver como é que estava o entorno do forte e da cidade que estava começando a surgir, né? Então, eles tinham que sair nesse vento que a gente tem o tempo inteiro, eles tinham que sair com aqueles uniformes rasgados, sem botões para poder fechar o uniforme. Eles já estavam num estado de total precariedade, né? Então o levante deles foi justo. Roupa, comida e algum armamento? Nós estávamos em falta de munição, nós estávamos em falta de comida, nós estávamos em falta de roupas, nós estávamos em falta de dinheiro. Quando eu falo nós, é porque eu já estou me botando no lugar dos soldados, né? Somos nós, lá atrás. Então, quer dizer, foi tudo muito penoso para eles, né? Porque, como a gente disse lá no primeiro vídeo, que esses caras foram realmente bravos heróis para conquistar esta terra, a gente não estava falando da boca para fora, porque realmente eles foram. Porque não foi uma tarefa fácil fazer tudo isso, né? Abandonaram as famílias, vieram para um lugar que não tinha nada. Sim, realmente abandonaram. Bom, não vou usar o termo abandonar, porque... Sim, se distanciaram. Se distanciaram, né? Porque praticamente todos os soldados que estavam no Forte Jesus Maria José não eram daqui, né? Por exemplo, não tinha nenhum minuano lá, que era o morador oficial aqui dessa terra. Todos que estavam ali muitos deles vieram do Nordeste, ou alguns vieram do Rio de Janeiro, né? Então, eles não eram oriundos daqui, não eram afeitos a esse clima, né? Conheciam outro tipo de... Eles não vieram de Portugal? Não, eles vieram todos do Brasil. Eles foram todos recrutados do Brasil. Eu que eles tinham vindo de Portugal. Não, eles vieram para cá amando do rei de Portugal, mas eram da região. Eram do Brasil. Sim. Poderiam até ser portugueses de nascença, mas já eram brasileiros. Né? Eles moravam... Naquela época ainda não existia o conceito de brasileiro. Sim, mas é que a gente já estou me referindo no Brasil porque
tem essa coisa do pertencimento que é difícil de a gente se livrar. Realmente é. Como quando eu estava falando do forte, dizendo nós, né? Nós, porque realmente é nós, é a nossa cidade. Então, de certa forma, eles eram nós, porque deles passamos a ser nós, né? Tá, mas eles, por exemplo, eles tiveram um representante, porque não eram todos que iam, por exemplo, levar a sua voz. Não, foram soldados. Né? Não existe registro em livros de história de um nome que tenha sido o cabeça desse levante. Né? Mas o que a gente sabe é que foram os soldados. Os soldados se revoltaram por esse descaso por parte da coroa portuguesa, e eles tomaram conta do forte, né, se autoproclamaram oficiais, mas na realidade essa revolta durou pouco, tá? Porque 9 dias depois eles pediram clemência, tá, ao capitão Mor, que era como era chamado o prefeito na época, o Osório Cardoso. Né? E aí no dia 14 de janeiro de 1742, eles foram lá e pediram ao Osório Cardoso, em nome de Sua Majestade, o rei de Portugal, clemência pelo que eles fizeram. Tá? E no dia 15 de janeiro de 1742, o Osório Cardoso concedeu essa clemência, né? Inocentou eles dos fatos que tinham ocorrido, até porque seria uma burrice insistir numa punição, já que a gente não tinha soldados para repor. Né? Mas 1742 não foi só ruim, né? Com esse levante no forte. Em 1742 também foi quando chegaram a Rio Grande as primeiras famílias de açorianos. Famílias de açorianos? Eles... Ué, mas eu sempre pensei, e sempre ouvi, e sempre li, que não era bem assim. Que eram, que quem veio pra cá primeiro eram as prostitutas, mulheres. Vamos usar termos da época, mulheres de vida fácil, de má vida, de má reputação, eram termos da época. Óbvio, hoje nós temos outros olhos, mas... Sim, isso aí teve muitos historiadores que falaram que as primeiras mulheres que vieram para cá seriam prostitutas oriundas do Rio de Janeiro. Outros historiadores já falam dos casais açorianos. Eu vou ficar num meio termo, tá? Não vou afirmar nem que sim nem que não, tá? Porque quem veio de Açores foram casais, foram famílias, né? E nós temos que ver que no Forte Jesus Maria e José eram só homens. Tá? Então, quer dizer... O estado de penúria deles podia ser de uma forma mais generalizada também. Então, quer dizer assim, eu acho que os primeiros, aí uma concepção minha, de repente outros historiadores já podem ter escrito sobre isso, mas eu acho que nós recebemos esses casais açorianos, né, que começaram a povoação de Rio Grande, junto com os índios minuanos, que aqui já se encontravam, e ao mesmo tempo possam ter vindo também as prostitutas para Rio Grande, né, para se juntarem principalmente com os soldados que aqui viviam, que na sua maioria eram solteiros. Quando eu falei de família, não significa que eles fossem casados, poderiam ser famílias, assim, pai e mãe, né, não necessariamente casados. Sim, até de olho numa nova vida, né? Sim, eles vieram para cá, alguns vieram para cá realmente sem escolha, né? Vieram por ordem, mas mesmo assim, eram homens vivendo numa terra que
não lhes pertenciam. Então eu acredito que tenham vindo as prostitutas também, tá? Mas o importante é assim, ó, que a gente saiba que em 1742 veio a primeira leva de casais açorianos para cá, e depois em 1747 veio a segunda leva. O importante desses casais açorianos, o que era? É que eles, como eles não tinham contato com o Portugal, ou pelo menos não tinham muito contato com o Portugal na Europa, eles tinham os costumes mais antigos. Então eles eram um pouco mais tradicionalistas, né? E isso aí acabou formando a identidade de Rio Grande, né? Mesmo que tenham vindo as prostitutas e tudo, a grande maioria das pessoas que moravam em Rio Grande eram de açorianos, né? Então, Rio Grande tem uma certa formação um pouco mais tradicionalista. Aqui nós temos o português mais tradicional. Nós temos um exemplo, por exemplo, Pelotas. Pelotas, que recentemente recebeu o título de referente ao doce deles lá, que agora me faltou o título. Lá existem doces que são tradicionais de Portugal, que em Portugal não é mais feito. Então, tudo isso aí se deve à colonização de Rio Grande, que a gente tem que lembrar sempre que Pelotas era vamos dizer, um bairro ou um distrito de Rio Grande. Então, algumas coisas de Rio Grande foram levadas para Pelotas. E uma delas pode ter sido o doce, com toda certeza foi o doce, né? E que hoje faz parte da cultura deles. Então, essas coisas mais tradicionais acabaram vingando aqui em Rio Grande, lá em Pelotas, em São José do Norte, Santa Vitória do Palmar, a gente percebe muito isso. E Jaguarão, a gente percebe muito isso, a cultura portuguesa bem tradicional e bem forte, né? Então, toda essa região pertencia a Rio Grande. Então, os portugueses que vieram para cá eram um pouco mais tradicionais. E isso aí foi o determinante para a fundação de Rio Grande e para toda essa região, né? Essas famílias de Açores, elas eram tipo bem de vidas, ou elas vieram para cá, elas não estavam bem? Não, elas vieram para cá realmente para tentar uma nova vida. Assim como os alemães, os italianos, os poloneses vieram depois. Que possivelmente, sendo uma ilha, a gente sabe, né? Principalmente naquela época, os recursos, eles não duram para sempre, né? Não, então eles precisavam sair de lá, inclusive para que as pessoas que ficassem na ilha não se esgotassem, né? Então sim, eles tiveram que vir para cá, né? Mas pessoal, Ai, hoje nós vamos ficar por parte. aqui, hoje nós vamos parar por aqui, deixar ela mais curiosa. Tá? Não, essa história de toda hora, bem bom, ai. Então vamos deixar ela bem curiosa. Não se esqueça de se inscrever no canal. É verdade. Tá? Apertar o sininho para receber a informação de quando a gente postar um novo vídeo. Não demorem a curtir o vídeo, nem clicar no sininho, porque eu não posso esperar tanto tempo para saber dessas coisas. Agora a gente vai voltar para os nossos estudos aqui, que a gente está estudando justamente para fazer os vídeos para vocês, tá? E esperamos vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchauzinho.